na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Agora eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Isaías 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem o amargo doce e do doce amargo. Querido Deus, a tua palavra é toda boa, mas a fatia que o Senhor serve nesse banquete maravilhoso para o qual o Senhor nos convidou, a fatia nossa é essa hoje, que nós queremos degustá-la com todas as propriedades de degustação, a fim de que o objetivo teu, quando nos deu esta palavra, seja alcançado para o bem nosso e para a glória tua, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, na criação, Deus separou luz e trevas, como a gente viu no texto, e isso é literal. A separação entre luz e treva, dito aqui no livro do Gênesis, é literal. Deus separou a luz das trevas. E nós temos o outro texto lá de Isaías 5:20, que não é literal, é figura. Ali está falando de luz e treva, mas é claro que isso é figurativo, fala de amargo e doce, também isso é figura. Então, a separação de luz e trevas na criação era uma realidade, um evento provocado por Deus na natureza, no ato da criação. E aqui em Isaías está falando no sentido figurado. E a verdade é que existem lampejos de luz na treva do nosso parco conhecimento que desafia a nossa própria compreensão. Nos deparamos diante de fatos ou de questionamentos que são grandes desafios para nós entendermos. Às vezes, o conhecimento chega, mas o cérebro não processa como a gente alcançou no entendimento. O cérebro não processa porque parece que não tem ferramentas para abstrair em eventos reais aquela luz que nós alcançamos no entendimento. Não acontece às vezes isso? A gente entendeu, a gente alcançou a luz, a gente alcançou o conhecimento, mas a gente não tem ferramenta para construir o discurso claro, para verbalizar. É, portanto, luz, não é? E o conhecimento é luz, não é? A Bíblia trata o conhecimento como luz. Então, portanto, é um conhecimento que é luz, mas que fica oculto nas trevas da nossa impossibilidade de transmitir. É o que a gente poderia chamar de cair na armadilha do oxímoro da vida.
Sabe o que é um oxímoro? Não sabe. É normal não saber, porque não é uma palavra do cotidiano, não é verdade? Não é uma palavra rara, mas de grande significado. Oxímoro é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem que combina palavras que se excluem mutuamente. Combina, por exemplo, o bem e o mal. Tipo, um mal muito bom. Isso é um oxímoro. Por exemplo, uma bondade malvada. Duas palavras de natureza oposta que se excluem mutuamente, combina elas na mesma frase. Por exemplo, a vida e a morte. Uma morte viva. Isso é um oxímoro? Uma vida morta. Duas palavras contrárias, combinadas na mesma expressão. Uma vida morta. Luz e trevas. Uma treva luminosa. Isso é oxímoro? Ou a escuridão da luz. Isso é um oxímoro? São opostos combinados na mesma frase para reforçar um dos termos. E eu garanto que você já está lembrando da frase de Jesus. Porque o Senhor Jesus usou um oxímoro para falar da luz tenebrosa. Parece coisa que não bate bem. Luz tenebrosa, como é que pode? Jesus usou essa figura de linguagem. Uma luz mais escura do que a própria treva. Mateus 6:23. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus quis comunicar a ideia de treva, mas não era uma treva comum. Queria falar de uma treva diferente. Queria falar de uma treva assustadora, a pior de todas as trevas possíveis a um ser humano. É dessa treva que Jesus queria falar. Uma escuridão mais escura que se possa imaginar. Um cego tem a treva da cegueira, mas Jesus queria falar de uma treva de alguém que tem o olho são. A escuridão de um que tem a luz dos olhos. Então ele usa o recurso do oxímoro, fala de uma treva luminosa ou uma luz tenebrosa. Na sua expressão, a maior treva é a treva derivante da luz. É interessante isso, né? Na expressão de Jesus, uma treva mais assustadora é aquela que vem da luz. Uma treva que é mais treva do que a treva. Porque ele diz, se a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas. É uma treva a que advém da luz, é uma treva que entenebrece todo o ser. Surge do modo de como cada indivíduo percebe a vida. Como o indivíduo entende a vida mediante a luz que alcançou, o entendimento, a informação, a cultura, o que ele alcançou de luz, que lhe possibilita enxergar a vida.
se é malicioso, maldoso, jocoso, invejoso, odioso. A Bíblia não diz lá em 2 Coríntios 3,6 que a letra mata. A Bíblia diz que a letra mata, mas a letra mata não é genérico e você sabe que não é genérico. Porque a luz traz conhecimento, é o conhecimento, e o conhecimento vem pela letra. A letra traz luz, traz conhecimento. Então a letra mata não é genérico. O conhecimento ilumina, o conhecimento traz luz. E a via dessa iluminação é em grande parte através da letra. Mas a letra pode ser um tipo de luz tenebrosa, sim. Se produzir o truncado, e geralmente produz, geralmente não, muitas vezes, vamos ser mais ameno na expressão, muitas vezes a letra, a luz, o conhecimento, o entendimento, a formação, a graduação, o doutorado, produz o truncado. O modo incoerente de perceber a vida, de ver a igreja, de entender Deus, de ver a família, de ver o ser humano, o modo de ver a própria ciência. A letra pode ser a luz que castra, a luz que esteriliza, cega o entendimento. Estas coisas advêm espantosamente da luz. Essa luz, a luz do conhecimento, é mais um exemplo de luz tenebrosa dentro dessa apreciação de alguém que alcança pela letra uma luz e torna-se arrogante, prepotente, presunçoso, soberbo, autossuficiente, por conta da luz que alcançou. Mas a palavra de Deus fala também em um outro contexto, como em 2 Coríntios 11:14, ele diz que não é maravilhoso, a palavra de Deus diz, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ou seja, o extremo da treva, que é Satanás, consegue manifestar-se como anjo de luz. A treva consegue ser luz em determinado momento. Um tipo de luz, mas o foco da prosa hoje não é o Satanás. O foco da treva é eu, ou da prosa é eu e você, é o ser humano. Então vamos ficar focados em nós, com os nossos oxímoros, com nossas incongruências, com as nossas incoerências, com as nossas lógicas obtusas, absurdas, inconsistentes muitas vezes. Isso mesmo. Nós somos perfeitamente capazes de irradiar luz tenebrosa.
nós somos passíveis de ter uma vida morta. Apocalipse 3:1, conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Olha aí, um vivo capaz de parecer morto, ou um morto capaz de ficar maquiado e parecer que está vivo. É o oxímoro da vida, os contrastes da vida. Não vamos tocar no capeta, não vamos falar do Satanás, vamos mexer nos nossos problemas. Vamos cuidar de nós, vamos botar nós no foco, no centro da argumentação. 1 Timóteo 5,6, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Está viva ou está morta? Está viva, mas está morta. Pelo texto da palavra, está viva, mas está morta. É um oxímoro existencial. Lucas 9,60, deixe aos mortos o enterrar os seus mortos. Na argumentação de Jesus, quem estava descendo à tumba estava morto, e quem estava descendo o morto na tumba também era morto. Deixa o morto enterrar seu morto. Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí eles comeram e não morreram. Estava vivo, mas morreram porque estavam mortos. Estavam vivos ou estavam mortos? O vivo estava morto. E aquele morto estava vivo. De um ponto de vista está vivo, mas do outro ponto de vista está morto. De sorte que a vida e a morte moram no mesmo endereço, na mesma casa, responde pelo mesmo nome, tem o mesmo RG, tem à disposição as mesmas ferramentas, o mesmo corpo. A vida e a morte moram no mesmo endereço, responde pelo mesmo nome e tem as mesmas ferramentas para perceber a vida. Essa é mais uma razão porque Jesus veio ao mundo em carne. Não canso de meditar nesse fato, nesse evento. Jesus veio em carne. Vindo em carne, ele trouxe a possibilidade do homem mudar o foco da sua preferência, mudar o seu destino, mudar os seus desejos, mudar o seu rumo, mesmo habitando um corpo de carne. João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 3,19, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, em Jesus é possível escolher. A partir de Jesus, vivendo nele, é possível vivenciar um tempo novo. 1 João 2,8, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo, mas aquele que odeia o seu irmão está em treva e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Não está cego, mas está cego. Está enxergando, mas não está vendo. Está vivo, mas está morto. Está morto, mas está vivo. Está na luz de dia, debaixo do sol, mas está em treva. Sabe que eu vou falar agora de uma coisa que vai demandar um pouco mais de sagacidade tua. Sabe por quê? Porque eu vou falar em mistério, em figura, vou falar em parábolas, para ser mais abrangente, para atingir absolutamente todo mundo. Digo isso por conta do leque de possibilidades de Deus falar exatamente no ponto em que você precisa ouvir Deus falar. Então, eu recomendo que você dê lugar ao Espírito para ele interpretar, para ele transcodificar na exata medida da tua questão. A vida biológica, até já falei isso aqui, acho, em outro contexto, mas agora nesse contexto de oxímoro, a vida biológica, em sua relação com a natureza, tem 3 aspectos. Tem a manutenção da vida, que é alimentação, higiene, os cuidados que cada um tem com a sua própria vida. É a manutenção da vida. Tem também a defesa da vida, que é a proteção da estrutura, dos sistemas do corpo. Então, manutenção, proteção e tem a agressão à vida, que são os invasores. Além dos invasores, tem também os desgastes. A gente que está debaixo do tempo sofre os desgastes, tudo vai se acabando, vai se desmantelando, vai estragando. No nosso próprio tabernáculo, vai estragando, cai o telhado, depois cai a cortina da janelinha, né? Vai caindo, a gente arruma as cortinas novas, e vai caindo, vai estragando, é próprio de nós que vivemos na dimensão do tempo. O curioso é que, para a defesa da vida biológica, os elementos mais eficientes geralmente são os amargos e os azedos. Para a defesa do corpo, do sistema, o mais eficiente são os amargos e os azedos. E de outra parte, para a agressão, para a danação, os elementos mais eficientes são os doces. Para acabar com o corpo, para enferrujar o corpo, enferrujar o sistema, os mais eficientes para enferrujar, para danar, para estragar, são os doces. Então fiz aí, para proteção, o indigesto. Para danação, as delícias. Veja que coisa. Para proteção, um prato ruim. Para acabar com o corpo, com os sistemas, uma iguaria deliciosa. O problema é que tudo conspira em favor do doce, não é assim? Tudo
conspira. Desde a infância, nós somos condicionados a apreciar preferencialmente o doce. A maioria das guloseimas, para serem vendáveis, precisa ser doce. Por doutrinação, há um código subjacente em cada um de nós que disse que se é doce é gostoso, se é doce é bom. Quando se diz uma delícia, significa que é docinho. Se é azedo ou amargo, é indigesto. É ruim. E quando alguém diz assim, que coisa horrível, pode ter certeza que era ou azedo ou amargo. Isso está condicionado em cada um de nós. Quando digo doce, queridos, eu falei que ia falar em mistérios, né? Quando eu digo doce, pode não ser exatamente a bolacha recheada. Não fique condicionado à literalidade do discurso. Doce aqui é figura, não é pudim de leite. Pensa na tua vida, eu estou falando em mistério. Deixa Deus aplicar a palavra na tua necessidade específica. Quando nós apreciamos o doce e rejeitamos o amargo, a razão é sempre a mesma, a gente quer ser feliz, quer passar bem, não é verdade? Se eu não quero o amargo, é porque eu quero passar bem. Se eu prefiro o doce, é porque eu quero passar bem. A gente quer satisfação, a gente quer prazer, a gente quer ser feliz. Mas eis uma questão: se o doce conspira contra a vida e nós temos prazer no doce, então para sermos felizes nós estamos abraçando a morte. A gente cultiva a morte com prazer. Isso constitui-se um oxímoro existencial. E se o amargo é benéfico para a vida, e nós temos horror ao amargo, então nós estamos rejeitando a vida. Para quê? Para ser feliz. Nós estamos fugindo da vida. Para quê? Para aumentar o nosso nível de prazer. É o prazer na morte a conta-gotas, devagarinho, anestesiados pelo encanto imperceptível. Nós somos solapados em slow motion por conta da nossa displicência. Sabe que uma curiosidade eventual do nosso palato é que o amargo, você já deve ter percebido isso, quando a gente degusta uma coisa amarga, mas não comum, um amargo muito amargo, tem notas sutis de doçura nas papilas gustativas laterais anteriores. Já percebeu isso? As papilas gustativas, ela obedece um mapa. Num ponto da língua, as papilas percebem o doce, no outro ponto percebe os amargos, no outro ponto percebe os azedos. Existe um grupo de papilas aqui ou na lateral anterior do palato, que quando você come uma coisa amarga, muito amarga, no finalzinho tem notas sutis de doçura. Se você nunca percebeu isso, começa a perceber. E essa é uma boa figura para a nossa prosa. Sob consciência, é possível cultivar alguns amargos
doces para a vida. É questão de querer e selecionar e cultivar e modular e formular um estilo de vida fundamentado num outro nível de prazer. Outro nível de prazer, diferente daquele condicionamento a que nós fomos submetidos desde a nossa infância. Um outro nível de prazer. O jejum, por exemplo, a abstinência em geral, é uma espécie de amargo doce. É amargo com notas sutis de satisfação. Combina na mesma equação a amargura de não comer, porque ficar sem comer não é doce, é amargo. Da fraqueza, da tontura, dá aceleramento no coração de vez em quando, ficar sem comer o dia inteiro, ou 2 dias, sei lá, fazer o teu jejum, não é doce, é amargo. Mas esse amargo é combinado com doçura, a doçura de crescer, a doçura da santificação, a doçura de estar alcançando o domínio próprio, domínio do teu corpo, domínio das tuas vontades. Então o indivíduo escolhe que prazer é mais importante para si, o prazer de comer ou o prazer de ter uma estatura espiritual elegante, o prazer de viver mastigando, ou o prazer de nutrir-se da comunhão, da conexão invariável com Deus através do não comer. É uma escolha. Jesus falou a respeito do negar-se a si, tomar a sua cruz e seguir em frente, não é verdade que ele falou isso? Isso é uma espécie de amargo doce, porque tem de um lado a amargura do peso da cruz, e essa cruz é bem subjetiva, cada um sabe qual é a sua. Cada um sabe o peso da sua, a dificuldade da sua. Então cada um sabe qual é a sua cruz. Tem de um lado a amargura de pegar a sua própria cruz e seguir em frente. Mas tem de outro lado a doçura do Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso até carregar a minha cruz de cabeça erguida. Filipenses 4,11, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Às vezes o que tenho é tão pouco que faz da minha vida um amargo. Mas eu já aprendi, eu cresci, eu evoluí. Isso é doce, que eu aprendi na amargura, a amargura de não ter. E o verso 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É amargo? É, mas tem um substrato doce legado desse amargo.
É a doçura da responsabilidade, a doçura da honra. A cruz é minha cruz. A responsabilidade é minha responsabilidade. Não nego, não transfiro, não murmuro. Tenho hombridade para levá-la com a ajuda de Deus. Sei administrar a abundância e sei também administrar a escassez. É a doçura da responsabilidade e da honra. Não seria esse o caso de o amargo dar mais prazer do que o doce? Então o amargo já não é tão amargo. É uma doçura esse amargoso. É um amargo doce, um amargo delicioso. E não se nos parece estranho a nós da Bíblia, porque a própria Bíblia fala de coisa que é amarga e doce na sua essência, não é verdade? Depende do quê? Depende do setor onde é degustada, percebida, apreciada. O elemento é um só, mas depende do setor aonde o indivíduo degusta, é que ele pode ser amargo ou doce. A Bíblia é muito sábia, né? Que profundidade. Veja Apocalipse 10:9. E diz assim: e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Mas que barbaridade! Veja que nessa ação estava envolvido o desejo. Você percebeu isso? Nessa atitude está envolvido o desejo, o querer, o posicionamento. Foi o profeta que foi ao encontro do anjo e não foi o anjo que veio ao encontro do profeta. Foi ele que quis, ele desejou, ele ficou de pé e ele foi ao encontro do anjo e disse, dá-me o livrinho. Ele tomou a atitude. Envolve o desejo, envolve o querer, envolve o se posicionar, envolve o elaborar um plano, um projeto. E ele, depois de comer, revela a sensação que teve. As questões de santidade e de crescimento espiritual têm de ser autoimpositiva. Você se impõe, você impõe a si mesmo. Você faz o projeto, você arquiteta um plano para si, você se posiciona. Não é porque o papai mandou, não é porque a mamãe está vigiando, não é porque a namorada está de olho, porque o namorado confere todos os dias lá o teu zap. Não é, não. Tudo começa quando Deus fala, através da sua palavra, ou por os seus mecanismos de fala com o homem. Quando Deus fala e desperta no indivíduo o desejo que o faz mover. Então o indivíduo deseja, se posiciona
e põe em curso o seu projeto de santidade, o seu projeto de crescimento espiritual. E aí o Espírito coopera e os eventos começam a ocorrerem na vida daquele que se posicionou. Eu olho para o Daniel, quando ele fala assim, quando a palavra diz que Daniel assentou no seu coração, não esperou ouvir um anjo falar, trazer um projeto para ele. Ele tomou a decisão: eu preciso fazer isso na minha vida, eu preciso disso para ter mais relacionamento com Deus, eu preciso para a satisfação plena do meu espírito de filho de Deus. A dimensão da apreciação, a camada onde ocorre a degustação é que faz toda a diferença. Na dimensão, no texto lá, na dimensão do estômago é amargo, não foi assim? Na dimensão do estômago é amargo, mas na dimensão da boca era doce como mel. Aí você escolhe, é uma questão de escolha. Se você prefere uma vida açucarada, fica com a palavra só na boca. Amor só de boca, só de palavra. Honra só no blá blá blá. Fé, essa fé miúda, só de eu creio, eu creio, eu creio. Só de palavra, só na boca. Misericórdia, só na boca. Perdão, só na boca. Poder e autoridade, só na boca. Tudo só no discurso. É que na boca não ocorre nenhum dos processos digestivos. E por isso, se você ficar com a comida só na boca, não nutre, não alimenta, não constrói estrutura do teu organismo, não forma, não transforma. Quer crescer? Quer reluzir sem trevas? Então mastiga e engole. Manda a palavra para o trato intestinal. São das notas sutis de amargo. É por isso que os sacerdotes lá no deserto, eles comiam o pão misturado com ervas amargas. A doçura com notas sutis de amargura. Então você vai ver que o prazer do amargo é infinitamente maior e melhor que o prazer do açucarado. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim um gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Em outras palavras, ele está dizendo: eu comi tanto a tua palavra, mastiguei, engoli a tua palavra, que fiquei parecido com a palavra, de tanto comer a palavra. E a palavra é Deus, porque diz a palavra, e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. A palavra é Deus, quem come a palavra está introduzindo Deus no seu ser. O que o autor do texto está dizendo é que ele se alimenta deste verbo, por isso, pelo teu nome sou chamado. Ele diz: eu comi a tua palavra e eu senti tanto gozo, porque pelo teu nome eu sou chamado agora.
Mas ele comeu, ele engoliu, ela entrou e ele ficou cheio, ficou pleno, entrou para a dimensão da digestão, do trato intestinal, aonde é quebrado, fissionado os elementos para a construção de tudo aquilo que você é, enquanto estrutura de ser humano. Apreciar o livrinho na dimensão do amargo no ventre, diz o texto, como quem diz, tornou-se para mim em doçura infinita. É amargo, mas é doce. Sabe, queridos, que eu quero que você atente para uma realidade sensacional. Sensacional não pela conotação de sensacionalismo. É sensacional porque tudo começa com uma sensação. Sensacional, porque começa com uma sensação. Sensação de sensores. Sensores, transmissores e receptores. Todos nós temos na ponta dos dedos sensores. Quando a gente bate o olho, a gente enxerga, porque no nosso olho tem sensores. Quando a gente sente cheiro, a gente percebe os odores, porque todo o sistema respiratório está provido de sensores. Quando a gente escuta porque tem sensores. Mas só os sensores, sozinhos, não fazem muita coisa, é preciso transmissores. Existe uma rede neural, um conjunto de nervos que liga os sensores ao processador, ao receptor. Sensor, transmissores e receptor. A sensação é uma reação com feedback para o cérebro. O sensor detecta, tem a sensação, a rede neural transmite, dá o feedback e o cérebro dá o comando, devolvendo o feedback para que as coisas aconteçam. Por exemplo, você apalpa uma coisa assim, o sensor detecta e você manda a sensação para o cérebro e o cérebro conclui: madeira, lisinho, frio, quente, áspero, longe, perto, grande, pequeno. Eu pego isso aqui, aí manda um recado para o meu cérebro, aí ele conclui: grande. Aí eu pego isso aqui, ele conclui: pequeno, molinho, duro. Tudo começa com os sensores. Agora, as pessoas, em princípio, tomam bebida alcoólica pela sensação. E eu estou falando em figuras, hein? Pode ser objetivo e subjetivo o discurso. Te avisei desde o princípio. Então as pessoas tomam bebida alcoólica, em princípio é pela sensação, porque fala sério, não é pelo sabor. Você engole uma cachaça, um copão de cachaça, a primeira vez que você toma, desce rasgando. Então não é pelo prazer, não tem prazer nenhum nisso. É pela sensação.
sensação de extrovertido, sensação de alegria, sensação de leveza, de desinibido, de ser aceito no grupo, tudo sensação. Não é pelo sabor, é pela sensação. E o cérebro recebe o feedback muito forte da sensação. A sensação é boa, o recado que vai para o cérebro é bom, esse negócio é legal, é uma maravilha, é mais forte do que o feedback de descer rasgando. A sensação supera, o feedback da sensação supera o feedback daquela realidade intragável, daquela coisa ruim. Depois, repetidos feedback, escrevem um programa comportamental novo. Sensação boa hoje, sensação boa amanhã, sensação boa depois de amanhã, e vai escrevendo um programa comportamental novo no indivíduo. Quando a escritura já estiver estampada, o insuportável passa a ser suportável. Aí começa a mudar tudo. Depois, o insuportável, que passou a ser suportável, passou depois a ser apreciado, não é apenas suportável. Depois que passou a ser apreciado, passa a ser necessário. O indivíduo não consegue ficar sem. Finalmente ele chega a ser imprescindível. Aí a pessoa começa a praticar ilícitos na busca da sensação. Porque foi tudo validado por uma escritura nova, que foi escrita a partir de comportamento. Agora já não é mais ruim, como lá na primeira vez, agora é bom. Não dá mais para ficar sem. Nesse estágio, o consumo daquilo que fazia vomitar é associado ao desejo. A prática daquilo que era reprovado pela consciência, agora é tranquilo, agora é sussurro. Agora é sem crise, agora nem fica vermelho. É o que a Bíblia chama de cauterização, entorpecimento da consciência. Sabe que o desejo é um complexo de fantasias e realidades que faz querer muito. Isso é o desejo. O desejo não é tudo real e não é tudo fantasia. É um complexo dos dois que constrói uma realidade e faz o indivíduo buscar com intensidade aquilo que é o objeto do seu desejo. E o consumo daquela coisa, além de satisfazer a sensação, agora satisfaz também o desejo. E o cérebro aprendeu a uma nova escritura que valida tudo o que o indivíduo fizer. Uma vez aprendido, o cérebro tem comandos. Comandos que acionam o desejo, que impulsiona a busca da satisfação. A leitura e o feedback do cérebro agora é que isso não é mal, é bem, não é inimigo, isso é amigo. O vilão agora é mocinho, a droga é legal, trair e coçar é só começar. Difícil é matar o primeiro, depois você mata sorrindo.
se apossar do alheio, mentir, fofocar. Difícil é começar, depois vai tudo no automático. Falar palavrões, ora, isso é terapia. Carece botar as bruxas pra fora. É como diz um ditado goiano: depois que perde a vergonha, melhor seria ter perdido a vida. A coisa tende a descambar de vez, que nem carroça desgovernada descendo a ladeira, atropela até o cavalo e só para quando se espatifar toda no barranco. A partir do momento em que foi escrito e estabelecido o novo código, o cérebro começa a administrar. Toda a razão trabalha a favor da nova escritura. E o transgressor passa a ser protegido pelo sistema do seu próprio cérebro. A despeito de todo o mal, ele já está completamente justificado, compreendido. E aí começa a surgir aquelas expressões tipo assim: eu bebo sim, tem gente que não bebe e está morrendo. Ou, como diz uma pessoa que eu conheço muito bem, quando eu bebo, eu dirijo muito melhor. Maconha é muito legal, porque maconha expande a mente, ela aguça a sensibilidade, ajuda os artistas a serem mais criativos. Eu matei sim, mas sabe por quê? Eu matei por amor. Eu sou infiel mesmo, eu assumo. Eu sou infiel, mas sabe o que é? É maldição hereditária, eu não tenho culpa, sabe? Está no meu DNA. Vou fazer o quê? Está no meu DNA. Eu vivo pulando o muro, vivo pulando a cerca, mas não consigo. A carne é fraca, está no meu DNA, não tenho culpa. Foi Deus que fez meu DNA. É uma doença, sabe? É que eu sou compulsivo sexual, é doença. Não é caráter, é que eu sou doente, preciso de um remédio, entende? É que lá em casa, a seca é pior do que no sertão do Cariri. Sabe como é? A gente não manda no coração. O coração é uma terra muito estranha. De repente eu me apaixonei. É o cérebro justificando tudo. A nova escritura, que foi escrita a partir de um desgoverno, de um hábito, de uma prática, foi escrevendo, é uma questão sensacional. Começa nos sensores, que alimentam os bancos e escrevem uma nova escritura. Depois que está escrito, o próprio cérebro justifica. Qualquer ação que a pessoa faz está justificada. Ainda que ele pratique umas bandalheiras, a pessoa fala assim: sabe como é que é, né? A gente é homem. Sabe como é que é? A gente é homem. Eu peguei sim, peguei uma, peguei duas, peguei três, mas ela deu mole. Ou seja, a gente é homem, né? Não pode negar fogo, a gente é homem. A sociedade hedonista é viciada na busca do prazer a qualquer custo, mas nossas escolhas nem sempre são as melhores. A própria palavra de Deus, como você conhece, diz em Provérbios 14:12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da carne, da morte, aliás. São os caminhos da morte. Veja, há um caminho, está falando. O texto começa dizendo de um caminho e termina falando de vários caminhos. Veja bem, há
um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tudo começa com o primeiro passo, tudo começa com uma iniciativa, tudo começa com um trago, tudo começa com um motelzinho, tudo começa com uma marafazinha, tudo começa com um bequezinho. Caminho que leva a caminhos. A droga é a doce morte em doses homeopáticas. Nas drogas, o ritmo da vida é acelerado e a morte goteja lentamente. A traição é doce morte, onde o prazer se bila no horizonte de eventos, mas vai só sobrar e colapsar, engolido pelo buraco negro. É só uma questão de tempo. Nós somos inteligentes. A gente tem que administrar a própria vida, sob consciência. Há doces que têm de ser rejeitados, e há amargos que têm que ser apreciados. Esses amargos amigos da vida não tem que ser engolido a pulso, na marra, goela abaixo. Não, não, não. Tem de ser sugados, bebidos, sorvidos devagarinho, degustado, apreciado. Eu não vou citar qual é o amargo que você tem que selecionar para a tua vida. Cada um tem a sua vida e o seu relacionamento com Deus, mas tem coisa que é amarga. Mas o resultado, o legado de se posicionar em face desse amargo e fazer dele o teu cardápio diário, pode redundar em uma vida aonde a apreciação dos valores é uma outra dimensão. Olha só, eu gosto desse texto aqui, já estou encerrando, o tempo já deu ali, mas só um minutinho a mais. Mateus 5,29 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar. Eu quero chamar a atenção que esse texto está falando no contexto de conjugalidade. Preste atenção, esse texto está num contexto de conjugalidade. E está falando para adotar o amargo ao invés de adotar o doce. Olha o que diz o texto. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Contexto de conjugalidade. E o verso 30. Se a tua mão direita te escandalizar, corta ela e atira para longe de ti. E o portanto é conclusivo. Vem o contexto de conjugalidade falando, discursando, e aí vem a conclusão que é esse texto. Se o teu olho te escandaliza, parte para uma vida amarga, viver sem olho. Se com o olho, a vida doce, você não tem poder sobre o teu olho, então parte para a vida amarga, puro olho. Se você não consegue ficar com uma mão e manter a integridade desse caráter, dessa família, joga a mão no lixo, mas não joga a família no lixo. Fica sem olho e sem mão, mas não perca a doçura, a elegância
de se manter íntegra a família. Às vezes a gente não sabe lidar com o amargo, sabe por quê? Porque lidar com o amargo demanda disciplina. Demanda desconstruir aquilo que foi construído culturalmente em nós por conta do nosso contexto social. Demanda desconstruir para reconstruir. Demanda desfazer para refazer dentro de disciplina. Por isso, no reino da preguiça prevalece o doce. No reino da falta de hombridade, de posicionamento, prevalece a vidinha açucarada. Mas eu te afirmo com todas as letras, não há elegância, não há prazer que suplante os prazeres propiciados pela vida de alguém que assenta no seu coração uma vida de amargores, uma vida que aos olhos de outros parecem que você escolheu o caminho do amargo. Uma vez, encerrando agora de verdade, alguém me falou assim, isso já faz uns 20 anos, ou mais de 20 anos ainda. Alguém muito importante na minha vida comparou eu com um outro irmão meu. E aí falou assim, Juvenal é besta. Vive com a cara enfiada no chão orando, com essa Bíblia debaixo do braço para baixo para cima, e não aproveita a vida. O irmão dele aproveita a vida. Sabe por que o outro irmão aproveitava a vida? Hoje ele não está mais assim, graças a Deus, mas é porque ele ficava enfiado no bar, bebia, caía no chão e ficava lá, e a pessoa tinha que pegar ele e levar para casa arrastando assim, estava aproveitando a vida. Aquilo que é doce para ele é amargo para mim, aquilo que era amargo para mim, que era doce para mim, era amargo para ele. Pensa que era amargoso ler a Bíblia. Depende da dimensão aonde é degustada. A gente podia prosear mais, mas Deus já falou bastante, tenho certeza ao teu coração. O Senhor nosso Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.